Olá, turminha, vamos para mais uma aulinha de hoje? Vamos? Hoje é dia 12/11, né? Quinta-feira. Nós faremos a aulinha número 5 de História, ok? Eu coloquei lá 2 folhinhas no portal, né? E aí vocês vão ver, vão ler e vão responder, tá bom? Eu vou colocar também um vídeo explicativo direitinho. A administração dos municípios, dos estados e do país é feita pelos representantes do povo, do povo escolhidos, né? Quem escolhe, quem vai eleger, durante o processo da eleição. Então, no Brasil, a administração pública, ela se organiza em 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Então, nós temos duas imagens aí, né? E a primeira vem falando, ó, a primeira eleição, com uma turma do Cebolinha, né? A primeira eleição de que se tem notícia no Brasil foi em 1532, para eleger o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo, aqui em São Vicente. Depois nós temos a urna eletrônica, tem uma identificação em braille, né? Em cada uma das teclas de votação para facilitar o voto do eleitor deficiente visual. Assim, todos podem participar igualmente do processo democrático das eleições. Então, essa tecla, né, é para facilitar a votação, né, das pessoas com dificuldade, né, quem tem a deficiência visual. Então, numere as informações de acordo com a legenda. Primeiro, nós temos o poder executivo, depois nós temos número 2, legislativo, e o terceiro, judiciário. E nós temos aqui todas essas questões, da A a F. Então, vamos lá. Para responder, por elaborar, debater, né, fiscalizar as leis, nós temos que ter o quê? O poder. Quem é que exerce essa função aí? É o poder legislativo, tá bom? Depois nós temos poder responsável pelo cumprimento e julgamento, é quem julga, né? De casos com desrespeitos à lei. Quem é que faz esse tipo de serviço? É o executivo, é o legislativo ou é o judiciário, né? O judiciário é aquele que trabalha julgando, fazendo julgamento. Então, é o número 3, é o poder judiciário, que é o responsável pelos cumprimentos e julgamentos dos casos com desrespeito à lei. Poder responsável por governar e administrar os interesses públicos. Qual é o poder que é responsável por organizar e administrar os interesses públicos? É o poder executivo. É o poder executivo. Ele vai lá e ele administra, né, os interesses públicos da população. Tem como representante os juízes federais e estaduais. Então, aí entra quem? O poder judiciário. O poder judiciário é quem está sempre à frente, né? Representando os juízes, né? Federais e estaduais. Com os representantes, os prefeitos, os governadores e o presidente. Quem é que faz essa representação aí, né? Tem como representante os prefeitos, os governadores
e os presidentes. No caso, é o poder executivo. Ele vai lá e ele executa tudo que tem de pendência, tá? Tem como representantes os vereadores, os deputados e os senadores. Então, quem é que cuida dessa parte aí? É o poder legislativo, tá bom? Agora nós vamos para outra questão número 2, na segunda folhinha. Complete adequadamente as informações a seguir, utilizando as palavras do quadro: presidente, governador, prefeito, voto, constituição e juiz. Então, o tararara é o representante do poder executivo, encarregado de executar as leis e administrar o município como o dinheiro arrecadado por meios de impostos, né? Investindo em obras, os serviços públicos para a população. Então, quem é que faz essa parte? É o prefeito. Letra B. É por meio do tararara que os eleitores elegem seus presidentes, seus representantes no poder executivo e legislativo. Através de quê? Por meio de voto. Então, é por meio do voto que os eleitores elegem seus representantes nos poderes executivo e o legislativo, tá bom? Letra C. O tararã é o representante do poder executivo encarregado de administrar um estado. Então, quem é que faz esse tipo de serviço? São os governadores, né? Então, o governador é o representante do poder executivo encarregado de administrar um estado. Letra D. O tararã é um dos representantes do poder judiciário que garante o cumprimento das leis criadas pelo poder legislativo. Então, é o juiz, né? O juiz que é um dos representantes, tá? Do poder judiciário. Letra E. A tararã é o maior, né? E o mais importante conjunto de leis do país. Lembra que a gente falou sobre a Constituição? Então, a Constituição é o maior, né, e o mais importante conjunto de leis de um país. É esse conjunto de leis que estabelece a organização política e a administração do país. Ok? Letra F. O tararã é o representante do poder executivo, né, encarregado de administrar um país. Então, no caso, quem é que administra o país? É o presidente, é o presidente da República, né? Então, o presidente é o representante do poder executivo encarregado de administrar um país. Pesquise as informações a seguir e escreva: qual é o nome atual do nosso presidente do Brasil? Qual é o nome do nosso atual, que está atuando agora, do nosso Brasil? Vocês vão fazer a pesquisa, ok? Letra B. Nome do governador do estado onde você mora. Qual é o nome do governador do estado onde você mora, né? Quem for de Santos, escreve de Santos. Quem for de São Vicente, escreve de São Vicente. Quem for de Praia Grande, também escreve de Praia Grande. Tempo que vigora o mandato de um prefeito ou um governador. Qual é o tempo que a pessoa passa no mandato ali, na prefeitura, né? Governando a prefeitura. Qual é o tempo do mandato? Letra D. Idade mínima obrigatória para o cidadão votar no Brasil. Qual é a data mínima?
A idade mínima, data não, a idade mínima. Qual é? Vocês vão fazer a pesquisa, tá bom, turminha? Numere as informações de acordo com a legenda. Então, nós temos número 1 para eleitor, número 2 para Câmara Municipal e número 3 para vice-prefeito. Local onde trabalham os vereadores. Aonde ficam os vereadores trabalhando? Na Câmara Municipal. Pessoa eleita pelo governo com a função de substituir o prefeito quando é necessário. Então, quem no caso é responsável, né? Qual é a pessoa responsável eleita pelo povo com a função de substituir o prefeito? É o vice-prefeito. Então, se o vice-prefeito não está, o vice tem que responder naquele momento por aquela situação, ok? Cidadão que escolhe seu representante político por meio de voto. Quem é? São o quê? Os eleitores, né? Então, vocês vão colocar o número 1, que é o eleitor. Então, vai ficar local onde trabalham os vereadores, número 2, Câmara Municipal. Pessoa que elege um povo com a função de substituir o prefeito quando necessário, né? É o vice-prefeito, que tem que ir lá e assinar e resolver o problema naquele momento. E o cidadão que escolhe o seu representante político por meio de voto são os eleitores. Então agora, domingo, né, vai acontecer a eleição. E aí nós vamos ter que se pronunciar, ir lá votar, ok? Então, cada um, né, quem não entendeu muito bem, pesquisem, né? Vão lá no Google, pesquisem. Se vocês têm alguma... se tem alguma dúvida também, né? Vão lá e pesquisem. Pesquisem as pessoas com as quais os pais vão votar, né? Façam uma pesquisa para ver qual é o segmento, né, da pessoa que os pais querem votar, né? Como que é o histórico de vida da pessoa. Tem muita coisa legal na política para a gente estar se atenando e conhecendo um pouquinho, né? Vocês são novos, mas é assim que a gente vai caminhando, né? Devagarzinho, até chegar ao 4º ano, vocês vão chegar já bem preparadinhos, né? No 5º ano é que vocês vão procurar mesmo fazer esses julgamentos com mais autonomia, né? Vocês são muito pequenininhos, mas a gente vai caminhando, né? Como se fosse um bebê. Vai caminhando, vai aprendendo. É assim que a gente vai aprendendo como se faz uma política. É assim que a gente aprende como a gente votar num prefeito, num vereador, né? E tentar melhorar o nosso país. Então, nós acreditamos, né? Nós confiamos em vocês porque vocês são frutos aí de uma grande nação. Tá bom? Então, nós vamos ficar com a aulinha de hoje por aqui.